Meditações para a Quaresma. Santo Tomás de Aquino. Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. A meditação de hoje é essa. A paixão de Cristo operou a nossa salvação a modo de redenção. Sábado da segunda semana da Quaresma. São Pedro diz: não é por bens perecíveis como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro Imaculado, sem defeito algum. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Palavra do Senhor, graças a Deus. E São Paulo diz: Cristo remiu-nos da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição. Carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimos, é dito que ele se fez por nós maldição, na medida em que foi por nós que sofreu na cruz. Logo por sua paixão, ele nos redimiu. Na verdade, o pecado aprisionara o homem por uma dupla obrigação. Primeira, uma que tornou escravo do pecado. Pois Jesus disse: todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um sujeito é escravo daquele que o vence. Portanto, já que o demônio, ao induzir o homem ao pecado, o vencera, o homem foi feito escravo do demônio. Segundo, havia outra obrigação ainda, a do homem para com a pena devida ao pecado por ele cometido, o que se dava de acordo com a justiça de Deus. Esta era também uma espécie de servidão, pois é próprio da servidão ou escravidão que um homem sofra a despeito de sua escolha, já que o homem livre é aquele que dispõe de si mesmo como quer. Irmão e irmã, tendo a paixão de Cristo feito suficiente e mais do que suficiente reparação pelos pecados de toda a humanidade e pela pena devida a eles, foi ela com que um preço pelo qual fomos libertados de ambas essas obrigações. Pois a reparação em si mesma, aquilo por meio de que alguém opera a satisfação, seja para si mesmo ou por outro, é referida como sendo um preço pelo qual alguém se redime ou a outro do pecado e de suas devidas penas. Ouça bem, assim é dito na Sagrada Escritura: resgata teu pecado pela esmola. Deuteronômio capítulo 4, versículo 24. Palavra do Senhor, graças a Deus. Em verdade, Cristo operou nossa redenção, não por uma quantia de dinheiro ou coisa do tipo, mas por um dom, irmãos, maior do que todos os dons, ao dar-se a si mesmo por nós. E por isso, irmãs, então é que se diz a paixão de Cristo, que foi a nossa redenção. Ao pecar, o homem subjugou-se, não só a Deus, como também ao demônio. Quanto à culpa do que fez, ofendeu a Deus e fez-se sujeito ao demônio ao consentir com sua vontade. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, por razão do pecado cometido, o homem não se vinculou a Deus, mas ao contrário, desistindo do serviço a Deus, caiu sob julgo do demônio, o que Deus justamente não evitou, e considerarmos a ofensa cometida contra ele. Mas se considerarmos a pena merecida, o homem contraria uma obrigação primária, e principalmente para com Deus, como supremo juiz, e para com o demônio, apenas em menor sentido,
como seu torturador, conforme diz o Evangelho. Para que não suceda que te entregues ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, isto é, ao cruel ministro da punição. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tem mais. Portanto, por mais que o demônio retivesse em escravidão injustamente, e na medida de seu poder, o homem a quem enganara com suas próprias mentiras, tanto pela culpa quanto pela pena devida ao pecado, foi contudo justo que o homem sofresse dessa maneira. Deus não impediu que sofresse por conta da ofensa cometida e ordenou que, como punição, sofresse a escravidão. Foi, portanto, devido a Deus, irmãos e irmãs, que a justiça pedia que o homem fosse redimido, e não devido ao demônio. E foi a Deus, irmãos, que o preço foi pago, e não ao demônio. Irmãos e irmãs, vamos prestar mais atenção no que estamos fazendo da nossa vida, andando nesse mundo tenebroso, se jogando as coisas desse mundo. Você está se jogando nos braços do demônio, irmão e irmã. Saia dessa, venha para Cristo. Medite sobre isso hoje. Tenha um bom dia, Uma boa tarde uma ótima noite. e uma excelente madrugada. Que Deus abençoe a todos. Só por ti, Jesus.